Questão 37. Considere o polinômio p de x igual a x elevado à quarta potência mais 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 8x mais 12. Se p de 2 é igual a zero e p de menos 2 igual a zero, então as raízes do polinômio p de x são... Bom, então aí eu tenho um polinômio p de x de quarto grau, portanto são 4 raízes. A gente pode observar, inclusive, que todas as alternativas apresentam 4 raízes, polinômio de quarto grau. E aí a informação sobre esse polinômio é de que p de 2 é igual a zero e p de menos 2 também é igual a zero. E aí ele pede as raízes do polinômio. Bom, olha só, quando ele me fala que p de 2 é igual a zero e p de menos 2 é igual a zero, na realidade ele já está me dando duas dessas raízes. Eu sei que são 4, mas duas a própria questão já está me informando. De que forma? Bom, então vou colocar aqui, ó, o polinômio é p de x igual a x na quarta mais 2x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 8x mais 12. Ok. E aí ele está me dizendo que p de 2 é igual a zero. E está me dizendo também que p de menos 2 também é zero. Então ele está me dizendo que quando o x vale 2, p de 2 é isso, né? Quando o x vale 2, o y vale 0. E aqui também, quando o x vale menos 2, o y vale 0. Então, na realidade, ele está me informando o quê? Está me informando duas raízes. Então, eu já tenho aí duas raízes conhecidas, que é a raiz x1 igual a 2 e raiz x2, a segunda raiz, igual a menos 2. Sempre que o y é zero, o valor x corresponde à raiz da função polinomial. Ok? Aqui também y igual a zero, o 2 é a raiz da função. Ok? Para qualquer função, na realidade. Bom, e aí está faltando as outras duas raízes, para completar as 4. O que eu vou usar aqui nesse exercício? Eu vou usar um procedimento bastante tradicional para esse tipo de questão, que é o uso do dispositivo do Brio-Ruffini, aplicado nas raízes conhecidas. Então, o que é o Brio-Ruffini? Tu vai fazer aí duas linhas paralelas e uma linha vertical deslocada para a esquerda. Tá aí o início do Brio-Ruffini. Aí eu vou escolher uma das raízes que eu tenho. Nesse caso, a raiz é... Vou começar pelo 2, começar pelo positivo, aqui fica melhor para a gente entender o dispositivo, né? Então eu vou colocar essa raiz aqui, a primeira raiz, nesse espaço aqui, 2. Ok. Aí depois eu vou colocar o polinômio na parte superior aqui. Na realidade, os coeficientes desse polinômio na forma completa e ordenada. Então, aqui antes do x na quarta eu tenho 1. Então, aqui 1. Antes do x na terceira, 2. Então, 2. Antes do x ao quadrado, menos 7. Menos 7. Antes do x, menos 8. E o termo independente, 12. Ok. Então está a armação, vai a raiz e os coeficientes lá em cima. E agora eu começo a fazer o procedimento do Brio-Ruffini, que é o seguinte. Para a esquerda, tu vai sempre nesse movimento, ó, vai multiplicar pela raiz que está em destaque, que nesse caso é o 2. Então tu sempre vai multiplicar pelo 2 e depois tu vai fazer a volta, ó, e volta com o próximo coeficiente, fazendo uma soma algébrica, fazendo uma regra de sinal, né? De forma algébrica, ou mais ou menos, depende de quem é o maior, quem é o menor, enfim. Então, fazendo isso, o primeiro coeficiente eu repito, que é o 1. Então, esse 1 aqui ele baixa, 1. Aí multiplica por 2, ó, lembra da flechinha, multiplica por 2 e volta fazendo soma algébrica. 1 vezes 2, 2. 2 aqui, ó, com 2, 4. Aí 4 vezes 2, 8. Aí volta, 8 menos 7, 1. Aí 1 vezes 2, 2, volta, 2 menos 8, menos 6. Aí menos 6 vezes 2, menos 12.
E aí volta menos 12 com mais 12, 0. E aí, isso foi importante, porque esse 0 no final confirma a raiz igual a 2. Ok, então já tenho o Brio-Ruffini aplicado para a raiz igual a 2. Agora eu vou reaplicar o Brio-Ruffini para outra raiz, que é menos 2. Como que eu procedo? Aproveito esse esquema já armado, ó, e faço uma outra linha horizontal. Aí nessa posição aqui eu ponho a raiz conhecida, nesse caso agora é o menos 2. Os coeficientes eu não preciso, né, já estão dispostos aqui em cima. E aí faço a mesma rotina. Repito o primeiro, que vai ser o 1. Para a direita eu vou multiplicar, só que agora eu vou multiplicar por menos 2, que é a raiz, e faço a volta fazendo a soma algébrica. Então eu tenho ali 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 com 4, com esse 4 aqui, dá 2. Aí 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com 1, menos 3. Aí menos 3 vezes menos 2, mais 6. Aí mais 6 com esse menos 6, dá 0. Ó. Confirma a segunda raiz. Ok? Então, eu apliquei Brio-Ruffini para as duas raízes. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que esse polinômio inicial aqui, com os coeficientes em vermelho, é um polinômio, ou são coeficientes de um polinômio de quarto grau. Como eu apliquei Ruffini em uma raiz, baixou para terceiro grau. E, de novo, apliquei para a segunda raiz, baixou agora ainda mais para segundo grau. Então, esses coeficientes 1, 2 e menos 3 são coeficientes de uma equação do segundo grau. Então eu posso falar que é 1x ao quadrado mais 2x menos 3, e aí eu igualo a 0 para achar as outras raízes. Aí eu resolvo essa equação do segundo grau, vou encontrar as raízes que estão faltando. Posso resolver isso fazendo, aplicando a fórmula de Bhaskara ou fazendo soma e produto. Fazer por soma e produto aqui, ó, menos espaço. A soma é o menos b, então a soma é menos 2. E o produto é o C, o produto é menos 3. Aí eu vou ter aqui o x3 e o x4. O x1 e o x2 ele já deu, lembra, né? Está no começo do exercício. Então falta o x3 e o x4. Então daí tu pensa, como o produto aqui é negativo, ó, se o produto é negativo, eu sei que uma raiz é positiva e a outra é negativa. Dois números que multiplicam 3 e a diferença é 2. Por que a diferença? Porque os sinais são diferentes. Então os números são 3 e 1. 3 vezes 1, 3. E a diferença entre eles é 2. 3 menos 1, 2. Então será mais 13 menos 1 ou mais 1 e menos 3. Como que eu sei o sinal? Olhando para a soma. Como a soma aqui é negativa, ó, a raiz maior é negativa, que é o 3. Então menos 3 e mais 1. E agora eu tenho as raízes aí, então, que são quem? Pela ordem crescente, menos 3, menos 2, 1 e 2. Menos 3, menos 2, 1 e 2, que está isso na letra E. Ok? Então está aí a resolução. Tem uma outra particularidade a respeito desse polinômio que eu vou aplicar agora. É como se fosse uma segunda resolução. Isso é uma peculiaridade desse polinômio, e essa peculiaridade se estende à maioria dos polinômios empregados no exercício. É bastante comum acontecer o que eu vou mostrar agora, que é o seguinte, ó, p de x igual x na quarta mais 2x na terceira menos 7x ao quadrado menos 8x mais 12. Olha só, eu vou somar os coeficientes desse polinômio. Então eu tenho no x na 4, 1, no x na 3, 2, 1 mais 2, menos 7, menos 8 e mais 12. Somando os positivos, 1 mais 2, 3, 3 com 12, 15. Menos 7 com menos 8, menos 15, está dando 0 a soma dos coeficientes. Quando a soma dos coeficientes é 0, o que isso me garante, ou qual é a consequência disso? Se a soma dos coeficientes é 0,
isso garante que uma das raízes é 1. Então, se ele havia dado que uma raiz era 2, que a outra raiz era menos 2, pela soma dos coeficientes, só somando os coeficientes, eu já teria a terceira raiz. E a terceira raiz, então, igual a 1. Por quê? Porque a soma dá 0. Então, sempre que a soma dos coeficientes é 0, uma das raízes é 1. Então, dessa forma, ó, o que eu teria aqui? Eu teria, aplicando o Brio-Ruffini, né? Eu aplicaria o Brio-Ruffini 3 vezes. Então, vou aplicar isso bem rápido aqui. Vai ser repetitivo um pouco, né? Mas daí a gente faz rápido aqui. E como teu objetivo, né, é revisar, aproveitar o exercício para melhorar a tua preparação, então nunca é demais, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o polinômio inicial. A primeira raiz que eu vou usar, o 2. Os coeficientes 1, 2, menos 7, menos 8, e 12. Repete o primeiro. 1 vezes 2, 2. 2 com 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 7, 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 12 com mais 12, 0. Bom, tá igual o que a gente fez antes ali, para a primeira raiz. Para a segunda raiz, também eu já fiz lá no outro lado, né? Estou fazendo rápido aqui, em função disso. Então, aqui, a segunda raiz, menos 2. Repete o primeiro coeficiente, 1. 1 vezes menos 2, com 4 dá 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Com o menos 6 aqui, resulta 0. E, de novo, confirma a raiz. Bom, então até aqui nós havíamos feito, né? Aí nós montamos a equação aqui do segundo grau e resolvemos. Mas, a partir dessa nova informação de que o 1 também é raiz, já que a soma dos coeficientes é 0, eu vou aplicar o Brio-Ruffini mais uma vez. Para quem? Para a raiz conhecida, a próxima raiz, que é a raiz agora 1. Então aqui eu ponho 1. E aí baixa o primeiro coeficiente 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. E aí realmente, ó, confirmou aquele 1 como raiz. Aí pensa, ó, aqui era quarto grau. Aqui eu baixei para terceiro grau, porque eu usei o Ruffini uma vez. Baixei para segundo grau. Usei o Ruffini de novo. E aqui baixou para primeiro grau, já que eu usei o Ruffini mais uma vez. Então, essa expressão aqui, 1 e 3, ou esses coeficientes 1 e 3, são relativos aos coeficientes de uma expressão ou de uma equação do primeiro grau. Então, isso aqui é do x, então 1x, e isso aqui é o número sozinho, x mais 3 igual a 0. Aí isolo o x, x igual a menos 3, que é o x4, a quarta raiz. Ok? Aí confirma a quarta raiz igual a menos 3. Tá? Então, aí tem o segundo procedimento para essa particularidade da soma dos coeficientes ser igual a 0. Isso é bastante comum na medida que os coeficientes do polinômio eles são produzidos ou são gerados pelas raízes. Então, se eu uso raízes altas, vai me dar aí polinômios com coeficientes grandes. Então, para que os polinômios sejam escritos com raízes, com coeficientes pequenos, menores, em termos de módulo, se usa raízes baixas. E a raiz mais baixa que tem, numericamente falando, né, de forma modular, é o 1. Então é bastante comum um polinômio do exercício ter raiz igual a 1. Então é bastante comum que a soma dos seus coeficientes seja igual a 0. Tá? Bom, então aí eu tenho já duas formas, né, de resolver esta questão. E aí, eu vou resolver ainda de uma outra maneira aqui. Tá? Aproveitar esse espaço. Que é o seguinte, ele me deu duas raízes, ele me deu 2 e menos 2. Então ele me deu x1 igual a 2 e me deu x2 igual a menos 2. Então eu monto uma forma fatorada para essas duas raízes. Eu monto um polinômio a partir dessas duas raízes. Então eu vou ter aqui, na forma fatorada, x, troca o sinal do 2, x menos 2. E aqui troca o sinal x mais 2. Tá? Isso é a forma fatorada de um polinômio que tem essas duas raízes, 2 e menos 2. E aí resolvo isso.
x menos 2 que multiplica x mais 2 é o produto da soma pela diferença. Tu sabe que isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 4. Então aqui eu tenho um outro polinômio. E observa que o polinômio p de x, se eu chamar esse polinômio x ao quadrado menos 4, eu vou dar um nome para ele, tá? Vou chamar isso aqui de polinômio q. Tá? Então isso aqui é um q de x. Então o que que eu sei? Eu sei que p de x, ele é divisível por q de x. Por quê? Porque esse q de x foi montado a partir das raízes, que são as raízes, propriamente raízes do polinômio p de x. Então, vou realizar essa divisão. Então, essa divisão vou realizar, acho que aqui, ó. Então, vou realizar p de x é x na quarta, mais 2x na terceira, menos 7x ao quadrado, menos 8x e mais 12. E aí vou dividir isso pelo q de x, que é x ao quadrado menos 4. Então observa aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Como esse polinômio aqui, o q de x, ele não tem o termo em x, eu vou acrescentar para ele, ó, o termo 0x, para deixar ele completo aqui no divisor. Então, mais 0x e menos 4. E aí faço a divisão desses polinômios. X na quarta divide por x ao quadrado dá x ao quadrado. X ao quadrado multiplica por tudo trocando o sinal. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x na quarta, troca o sinal, menos x na quarta. X ao quadrado vezes 0x dá 0x na terceira. Então aqui vai dar 0, ou 0x na terceira, tanto faz. X ao quadrado vezes menos 4 dá menos 4x ao quadrado, troca o sinal, mais 4x ao quadrado. Sempre que tu multiplica lá na chave e volta para a esquerda aqui, tu vai trocando o sinal, tá? É uma espécie de regrinha, né? Que vem lá daquela divisão propriamente dita, método chave. Aí então, cancela x4 com menos x na quarta, e aí eu tenho aqui 2x na terceira com 0, 2x na terceira. 7x ao quadrado com mais 4x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. E aí repito, menos 8x mais 12. Renova a divisão, ó, 2x ao cubo dividido por x ao quadrado. É sempre o primeiro pelo primeiro. 2x ao cubo divide por x ao quadrado. Isso vai dar mais 2x. Aí 2x que multiplica x ao quadrado, isso dá mais 2x ao quadrado. Troca o sinal. Menos 2x, aliás, 2x vezes 2x vezes x ao quadrado dá x na terceira, né? Então aqui troca menos 2x na terceira. 2x vezes 0 dá 0, então isso vai dar 0x ao quadrado. 2x vezes menos 4, menos 4x, menos 8x, troca o sinal, mais 8x. Aí isso aqui cancela, sempre os primeiros vão cancelar, tá? 2x ao cubo menos 2x ao cubo. Menos 3x ao quadrado com 0, menos 3x ao quadrado. Menos 8x com mais 8x, ó, que também cancelou. Isso mais 12. Aí eu tenho 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, que é o primeiro, divide por x ao quadrado, isso dá menos 3. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao, menos 3x ao quadrado, troca o sinal, mais 3x ao quadrado. 3 vezes 0x dá 0. 0 seria 0x, né? E menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Vem para cá, menos 12. E aí, aquilo que eu estava esperando. Menos 3x ao quadrado cancela com mais 3x ao quadrado. Mais 12 cancela com menos 12. Sobrou só o 0x, sobrou 0. Então, esse aqui, ó, é o polinômio da onde eu faço as outras raízes. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Resolvo por soma e produto e encontro as raízes. Não vou fazer isso porque já está pronto aqui, ó. Tu observa que foi a mesma equação que eu obtive aqui, ó. Tranquilo? Então, uma terceira forma de resolver. Pega as raízes que ele dá, junta numa forma fatorada, né? Resolve isso.
faz a divisão do polinômio da questão do p de x por esse novo divisor, e aí as raízes aqui do quociente serão as raízes que estão faltando, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.